Aqui da semana ao vivo aqui no Rede Verdade, dentro da programação da sua TV Arapuã. E hoje você acompanha uma entrevista minha, ele está chegando aqui nos estúdios com o deputado federal da Paraíba, Messinho Lucena. Ele foi indicado inclusive para estar participando dessa CPMI das apostas eletrônicas aí lá no Congresso, na Câmara dos Deputados. Tem outros temas também, João Pessoa, Cabedelo. Vamos debater tudo isso aqui com o deputado Messinho Lucena no programa de hoje, mas eu quero começar com a visita técnica que foi feita hoje em parceria entre o governador João Azevedo e o prefeito Cícero Lucena aqui em Capital. Estiveram juntos hoje pela manhã visitando algumas obras aqui em João Pessoa, obras do governo, obras da prefeitura de João Pessoa e, claro, eles falaram em política para abrir a semana aqui. Você acompanha tudo a partir de agora. Obras na capital paraibana, com a presença do governador João Azevedo e do prefeito Cícero Lucena, além de vereadores e deputados estaduais, terminou na manhã desta segunda-feira no Aeroclube, uma obra de fundamental importância. O governador primeiro fez uma visita às 3 ruas, onde está sendo construído uma nova obra e infraestrutura dotada para melhor o trânsito funcionar naquela área. Em seguida, o governador João Azevedo veio até a Escola Zumbi do Palmares e depois no Aeroclube. Cícero Lucena destacou a importância da parceria entre o governo do estado e a prefeitura municipal. Só consolida o objetivo e a vontade que tanto eu como o governador João de unirmos as nossas equipes para assumirmos tudo aquilo que venha trazer uma contribuição de futuro melhor para a nossa população. Então, sem dúvida, não poderia deixar de mostrar ao governador o que nós estamos avançando em termos de educação, ele fazendo no estado. Antes tinha um problema sério que recebia os nossos alunos, que é o estado que recebe os alunos concluintes da rede municipal, sem nenhum conhecimento digital. E agora tenho certeza absoluta que o governador vai pegar esses jovens preparados e vai fazer as etapas seguintes que são importantes na evolução da vida desses jovens. O governador João Azevedo destacou a importância da parceria com a prefeitura de João Pessoa em diversas obras que estão sendo construídas pelo estado. Toda a região está sendo alvo de diversas intervenções. Algumas por parte da prefeitura, como a implantação do Parque das 3 Ruas, o Parque Linear das 3 Ruas, obras que nós estamos fazendo em parcerias com a ligação do Hospital Universitário com o Altiplano e da ligação das 3 ruas com o anel externo aqui da cidade universitária. Essas obras vão modificar com certeza aqui a mobilidade urbana dessa região. E o que nós queremos é exatamente isso, contribuir para que o cidadão passe menos tempo dentro de um carro, que chegue mais rápido na sua casa, que conviva mais tempo com a sua família. É para isso que a gente faz gestão de mobilidade urbana. Então, eu fico muito feliz que essa obra, provavelmente em agosto, agora nós estaremos entregando à cidade de João Pessoa e será um grande marco para a mobilidade urbana nossa. Tá aí, parceria administrativa e política do governador João Azevedo e Cícero Lucena. Vamos debater esse tema aqui também, porque quem está comigo faz parte aí dessa base, desse conglomerado político, o deputado federal Messinho Lucena, do Progressista. Deputado, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui numa segunda-feira aqui no Rede Verdade. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os telespectadores do programa Rede Verdade. Para mim é uma satisfação, a gente que está sempre nessa correria Brasília, João Pessoa, Brasília, mas sempre quando a gente está aqui na terrinha, poder estar aqui numa entrevista de alto nível como é a sua, é sempre uma satisfação para a gente possa também aproveitar o momento para prestar conta do nosso trabalho que a gente tem desenvolvido lá na Câmara Federal. Tem muitos temas. Você estava nesse encontro aí, nessa visita aí ou não? Eu vou querer falar sobre isso também. Você estava nessa presença desse evento? Não, eu não pude fazer presente porque como eu cheguei na sexta-feira, já tinha agendado diversos atendimentos, né? Eu recebi hoje no meu gabinete aqui de João Pessoa mais de 8 pessoas, então acabei não tendo condições de acompanhar. Mas já colhi as informações, soube que foi uma visita muito produtiva, muito prestigiada e que só confirma exatamente o que você bem falou. É a parceria política administrativa que só quem ganha é a cidade de João Pessoa. Vou querer saber dos reflexos eleitorais dessa relação aí para 2024. Mas antes, bom, você está fechando aí o seu primeiro semestre na Câmara dos Deputados. Qual é o balanço que você traz aí para Paraíba do ponto de vista de proposta legislativa? Ainda tem espaço para ter ideia e indicar projeto lá? Vamos começar por isso, deputado. Sem dúvida nenhuma. Para mim tem sido um grande aprendizado, né? É novo para mim essa questão de ser
legislativo. Era novo para mim ser executivo como vice-prefeito de Cabedelo. Então, tudo que aconteceu nesses 4 meses que eu estou presente lá em Brasília, serviu muito para conhecer o funcionamento da casa, conhecer as pessoas e buscar novas ideias, buscar sugestões e projetos de lei. A gente já apresentou, sim, alguns projetos de lei. Um deles que eu tenho um carinho muito especial é um projeto onde a gente quer a obrigatoriedade para todo início de ano letivo, as crianças do serviço público, ele ter o exame de audição e o exame de vista obrigatório. E assim sendo detectado algum problema de visão, algum problema de audição, que as prefeituras, que o governo federal possa bancar o aparelho auditivo ou o óculos para essas crianças que não têm condições. Então é um projeto que o prefeito de João Pessoa, Cícero, já disse que vai fazer, independentemente da aprovação, do trâmite de aprovação do projeto federal, mas que já vai adotar aqui João Pessoa como exemplo. Assim como também apresentei um projeto de lei, onde queremos colocar cuidadores dentro das escolas públicas para poder dar mais integração com as crianças autistas e de síndrome de Down dentro das escolas públicas, como hoje já é feito em João Pessoa. Hoje a Prefeitura de João Pessoa já disponibiliza mais de 2.500 cuidadores da nossa rede de ensino. Mas é tudo como programa de governo, você quer como programa de Estado. Projeto de lei para virar obrigatório em todas as redes públicas do nosso país. Desde a municipal, estadual e até federal, se for o caso. Então é um projeto de lei, como eu reapresentei inclusive um projeto de lei que era do senador Cícero Lucena, que é a obrigatoriedade dos tablets, que naquela época não foi aprovado. E se tivesse sido aprovado, talvez na pandemia, o nosso sistema de ensino estaria muito mais preparado para receber as informações e os nossos alunos não estariam com essa dificuldade de introdução na tecnologia. Hoje a Prefeitura de João Pessoa já entrega 40 mil tablets. Eu quero transformar isso em um projeto de lei para ser obrigatório, nacional, para ser obrigatório. Em não sendo lei, fica a cargo do município, da gestão. Muitas vezes, se o prefeito tem a condição de ter esse recurso, e a partir do momento que a gente transforma no projeto de lei, que esse recurso possa ser oriundo, por exemplo, de um Fundeb, por exemplo, de um fundo que a educação possa propor para exatamente do FUSH, que é um fundo que trata sobre essa questão do acesso à internet de todo o brasileiro. Então, dentro desses projetos que a gente está apresentando, a gente vai buscar um orçamento para que as prefeituras, que muitas vezes não têm condições, tenham esse recurso para poder colocar isso para a disposição de todas as crianças das escolas municipais, estaduais e, quem sabe, até federal. Então, você tá apresentando um projeto que já foi do senador Cícero Lucena? Um deles. Um deles, né? E aí eu lhe pergunto, tem uma dificuldade de tramitação lá na Câmara? Existe, mas a gente também está buscando exatamente dentro das comissões que o nosso projeto, quando a gente apresenta, ele é destinado a uma comissão, por exemplo, a Comissão da Educação, que vai passar esse projeto. Depois ele vai passar pela questão também do orçamento e pela questão de Constituição e Justiça. Mas a partir do momento que ele chega na Comissão da Educação, a gente busca ir lá no presidente da comissão, pedir para que designe já um relator, aí vai ser um deputado que eu vou atrás também, para acelerar esse trâmite. Eu não quero que projetos que muitas vezes ficam adormecidos lá por 5, 6, 8, 10 anos, aconteçam isso dentro desses projetos. A velocidade hoje das informações, a velocidade hoje de que as coisas acontecem no nosso país e no mundo, a gente precisa que o Congresso e a Câmara também acompanhem essas mudanças no dia a dia. Então é para isso que a gente está lá com esse papel de fazer esses projetos, como também fiscalizar, buscar recursos. Outro projeto que eu apresentei, para você ter uma ideia, Luiz, as rações da avicultura, da questão dos bois, da questão dos porcos, elas são isentas de PIS e COFINS. Mas da caprinocultura e ovinocultura, não. E nós temos uma região muito forte. Sim. A nossa região do Cariri, a nossa região do Monteiro, do Cabaceiras, tem uma região de grande produção de caprinocultura e ovinocultura. Então, eu apresentei um projeto de lei para incluir também que as rações da ovinocultura e da caprinocultura também tenham essa isenção do PIS e COFINS, porque aí a gente consegue baratear mais o custo da produção e melhorar a vida daqueles que produzem, que é o pequeno agricultor, muitas vezes. E tem um reflexo para Paraíba muito positivo, claro, porque é a nossa potencialidade. Exatamente. Então, a gente tem tido essa preocupação, além de estar lá presente nos ministérios, acompanhando, por exemplo, as obras de triplicação da BR-230, estivemos no DENIT, tivemos a boa notícia que os recursos para a triplicação já estão garantidos. O ministro do Transporte, Renan Filho, já tem um valor de 450 milhões de reais para a Paraíba só esse ano, onde ele vai colocar tanto para a triplicação de Cabedelo a João Pessoa, como também da duplicação de Campina Grande para Paz. Isso aí, claro, existe um empenho, um trabalho, não só meu, mas existe toda uma bancada de senadores, de deputados que também estão atentos a isso, mas é importante falar que é de suma importância nós estarmos unidos. Aqui na política,
paraibana, a gente tem as nossas divergências, a gente tem as nossas disputas locais, mas eu acredito que quando passa a política, a gente lá em Brasília, a gente tem que pensar a Paraíba como um Estado e o Estado que a gente tem que defender. E a nossa bancada é uma bancada que eu me senti muito à vontade, fui muito bem acolhido e ela é muito trabalhadora em prol de todos os paraibanos. Aí eu ia lhe perguntar exatamente sobre alguns pleitos que a Paraíba está ali acompanhando em relação ao governo federal, inclusive. Um desses vem inclusive de Cabedelo, do próprio prefeito, enfim, da população ali que usa aquele trajeto. A triplicação, você está dizendo que tem agora informações mais fiéis sobre... Houve o edital de licitação foi lançado agora em abril, tem os prazos normais, se tudo ocorrer dentro dos prazos normais, se não houver que ninguém recorra, e acontece isso às vezes em algumas situações de licitação, mas eu acredito que em maio nós já vamos saber quem é a empresa vencedora, e aí é o prazo que ele necessita de montagem de canteiro de obra. Eu estou muito confiante em que até julho nós já estaremos reiniciando a triplicação do trecho de João Pessoa, de Cabedelo a João Pessoa, porque ali é inviável a forma que está hoje em termos de sinalização. A gente já teve mais de 13 mortes nos últimos anos naquele nosso trecho ali entre Cabedelo e João Pessoa, então é inadmissível que continue dessa forma. Então, com o empenho e com a ajuda de todos os colegas, a gente já tem esse recurso garantido. Foi garantido na PEC da transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. O recurso, por exemplo, do Ministério do Transporte, para você ter uma ideia, Luiz, só esse ano vai ser maior do que os 4 anos do governo Bolsonaro. Então, é importante para que a gente possa dar continuidade, retomar obras que estavam paradas e melhorar a vida da população de Cabedelo, da região metropolitana e de toda a Paraíba. Agora, tem outra grita, né, dos prefeitos paraibanos e agora do próprio governo João Azevedo, que é em relação ao repasse dos recursos para pagamento do piso da enfermagem. Prefeituras com recursos insuficientes, o estado da Paraíba, inclusive, é o 4º pior na lista dos recursos para pagamento de piso. Você tem ideia, Pernambuco ficou com 283 milhões, a Paraíba ficou com 4 milhões nessa história toda. O governador quer ir amanhã em Brasília fazer esse debate. A bancada está pronta para fazer essa gritaria ou vocês, pela relação política lá, vão se eximir desse debate? A gente tem que fazer, inclusive, quarta-feira passada, nós fomos recebidos pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, junto com o prefeito Cícero Lucena e outros prefeitos da Frente Nacional dos Prefeitos, prefeito de Aracaju, Edivaldo, prefeito de Ribeirão Preto, prefeito de Porto Alegre, exatamente tratando de alguns assuntos, e um deles foi com relação ao piso de enfermagem. Na conta que o governo fez, os 7 bilhões, não ia dar para pagar o piso e foi colocado isso para Arthur Lira. E ele disse, como não, se essa conta veio do próprio governo? E ficou esse embate, até mesmo porque, por exemplo, não estava colocado dentro os encargos sociais. Quando você aumenta o piso, aumenta-se também os encargos sociais. E quem vai pagar essa conta? São os prefeitos. Então, esse tema requer muita responsabilidade, porque muitas pessoas usaram desse tema do piso de enfermagem, que é justo. Ninguém aqui está dizendo que não deve ser pago. Pelo contrário, é uma classe que tem uma vida dedicada ao cidadão, é uma classe que trabalhou na pandemia, salvou vidas, que foi à linha de frente. Ninguém aqui é contra o pagamento do piso de enfermagem. Mas quando se uma lei é aprovada a nível de Câmara Federal, tem que ser garantido o recurso para que se possa ser pago esse piso. Se colocou a aprovação agora no orçamento desses 7 bilhões, mas essa conta não está fechando, tanto é que no primeiro repasse já está vindo a gritaria dos prefeitos, dos governadores, e precisa ser reorganizado para poder efetivamente ser pago. Já tem prefeitos de outros estados aí, estados que já vão entrar também com ações no Supremo para suspender esse pagamento, para poder achar uma equação que possa atender o direito adquirido por uma lei federal, que é a PEC da enfermagem, que é justa, mas também que caiba também no orçamento dos municípios, que é a ponta final, que é onde realmente acontecem os problemas da vida do povo brasileiro. Então precisa ter essa equação, ter essa sintonia do governo federal e fazer o repasse que seja correto para que possa atender o piso de enfermagem. Deputado Mercinho Lucena vota como em relação ao arcabouço fiscal que foi encaminhado pelo governo e quer urgência nessa aprovação desse pacote de metas fiscais, quanto gasta, quanto arrecada pelo governo federal? Olha, o primeiro texto que veio do Ministério da Fazenda era um texto que deixava muito solto. O deputado Cajado, que inclusive é da Bahia progressista, o relator do arcabouço fiscal, ele já fez um texto ouvindo as lideranças dos partidos, ouviu diversos deputados, ouviu a liderança inclusive da oposição em situação, porque eu acredito que o arcabouço, ele não é um projeto do governo federal, ele é um projeto do Brasil.
A gente precisa realmente voltar a ter capacidade de investimento. Da forma que está, zerando o déficit no ano que vem e já tendo superávit em 2025 e 2026, é um projeto que atende o anseio da Câmara e atende o anseio, inclusive, eu acredito, do próprio mercado como um todo. Então, a princípio, lógico que existem diversas emendas que já foram apresentadas desde a apresentação do projeto de Cajado, do relatório de Cajado, que ele vai avaliar e vai apresentar o texto final para a gente, provavelmente amanhã ou na quarta-feira, para ser votado. Então a gente vai fazer uma análise, mas a princípio eu voto a favor, porque eu acredito que a gente precisa retomar esse poder de investimento, a gente precisa ter a capacidade de melhorar a construção civil, como uma obra dessa da BR-230, a gente precisa ter mais investimentos, inclusive para pagar o PEC da enfermagem, a gente precisa ter investimentos para reformas de escola, como o governo federal liberou agora 3 bilhões e meio para retomada de escolas que estavam paradas, enfim, a gente precisa dar esse fôlego para esse governo que está se iniciando, e aqui a gente não pode fazer distinção de que é esquerda, que é direita, que a gente tem que pensar com muito discernimento o que é o melhor para o país. Eu acredito que o arcabouço, hoje, a gente há realmente uma necessidade de aprovar para que a gente possa ter um ganho de investimento no nosso país. Essa necessidade de aprovação, você também coloca e adequa ao projeto da fake news, a PL de combate à fake news? Qual seria seu voto? A PL da fake news, houve algumas mudanças no texto. É um tema que ele é muito, vamos dizer assim, urtiguento. A gente mexe com paixões. É um projeto que ele deixou de ser um projeto de lei importante para se tornar uma disputa que hoje divide o Brasil, ideológica, que é onde a gente perde muito na questão da razoabilidade do discurso, na questão da discussão efetivamente do que é o projeto de lei. O projeto de lei, como uns chamam das fake news, outros chamam da censura, até pelo nome a gente já entende mais ou menos qual é a torcida. Mas ele é importante. A gente não pode permitir que uma Big Tech, que hoje inclusive é regulada na União Europeia, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, na Austrália, nos grandes países democráticos no mundo, façam e continuem fazendo o que faz aqui no Brasil. Por exemplo, a gente não sabe se por trás daquela pessoa que espalhou a fake news existe ou não. Se aquele perfil está hoje sediado na Índia, na China, Taiwan ou em qualquer país do mundo. A gente não sabe, por exemplo, um perfil que não existe uma verificação, ele mesmo pode patrocinar, a Big Tech recebe o dinheiro e espalha uma fake news, e até que você devolva a questão da dignidade, da honra da pessoa, isso aí já pulverizou numa rede social onde já existem estudos que uma notícia verdadeira, ela é visualizada por volta de 1000 vezes e uma fake news ela pode chegar até 100.000 vezes. Então a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter essa discussão nesse âmbito. A gente não pode deixar, por exemplo, um Telegram dizer não à justiça de passar informações sobre um grupo que estava lá dentro planejando ataques neonazistas, como foi o caso de acontecer, dele sonegar informações para a justiça. Então ele mesmo está fazendo sua própria justiça. Eu acredito que a gente tem que ter uma forma, não é a censura, mas uma forma de que eles tenham que emitir relatórios de quais são as ações que eles estão fazendo para crimes como pedofilia, crimes contra a questão de racismo. Então você tem uma predisposição a votar favorável a essa discussão. Claro que ressalvando ressalvando a liberdade de expressão, porque muitas vezes as pessoas fazem a confusão, e muitos que vieram questionar o meu voto pelas redes sociais, a primeira pergunta que eu fazia era: você leu o projeto desde o começo? Não li. Então você lê o projeto e veja qual é o artigo que você acha que tem que ser mudado, ou qual é o artigo, ou qual é o inciso que você acha que tem, por algum motivo, a possibilidade de uma censura. Estava lá preservada a liberdade de expressão. Você listou, você vai continuar tendo sua rede social para você falar e atacar quem você quiser, inclusive. Mas que você também seja responsabilizado e penalizado a partir do momento. Para isso. A partir do momento que você faça esse tipo de ataque, você também tem essa responsabilidade de responder penalmente. Então não pode ser uma terra sem lei como hoje acontece. Como hoje acontece nas redes sociais. E essas Big Techs, eles não fazem muita questão de abrir, porque existem algoritmos que eles utilizam hoje para poder fazer os seus meios comerciais, mas hoje se fala em liberdade de expressão, mas hoje a nossa liberdade é tolhida.
Porque hoje a gente conversa no telefone, a gente usa o Telegram, a gente usa o WhatsApp, a gente usa uma rede social, ele já faz todo o nosso perfil, já sabe tudo que se passa na nossa vida. Isso não é invasão de privacidade? E ele mesmo restringe, né? O que deseja, o que não está sendo lucrativo, né? Coloca uma postagem sem graça que você vai perceber que você vai ser censurado pela postagem sem graça. Deputado, rapidinho, que eu quero aproveitar um tempo para a gente falar de eleições. Deltan Dallagnol, seu colega de Câmara Federal, foi cassado injustamente ou não? Tecnicamente, eu conversei com alguns amigos meus advogados. A gente escuta, por exemplo, o criador da lei da ficha limpa dizendo que foi uma decisão irretocável. A gente escuta um ex-ministro como Marco Aurélio dizendo que foi um absurdo. Se você vê, você tem diversas versões antagônicas com relação a isso. Advogados, amigo meu, acreditam que foi equivocada, porque ele pediu demissão antes mesmo de existir um processo administrativo. Havia uma investigação, um processo investigatório, e não um processo já instaurado administrativamente. E a lei, quando se fala, é clara nesse sentido. Processo administrativo se ele pedir demissão, exoneração, num processo ele continua respondendo. Mas como ainda não havia, ele estaria livre. Houve uma extensão. Eu acho que houve um pré-julgamento dizendo que a possibilidade dele ser condenado. A Câmara faz algo a Câmara foi notificada quinta-feira, vai haver um parecer dentro da própria mesa, mas pelo regulamento lá da gente, isso aí é uma decisão da mesa, não veio para plenário, nesse primeiro momento. Se vier, vocês conseguem... Eu acredito que não vem, porque hoje não vem, mas estão criando um projeto de lei, o Podemos, para ver se a cassação pode ser revertida no plenário, mas eu acredito que não tem como fazer agora de imediato. Eu acho que a decisão vai ter que ser tomada pelo presidente Arthur Lira. Tá, mas formalmente chegando na sua frente, você votaria a favor de um retorno de Dallagnol? Eu acredito que sim. Deputado Rui Carneiro, qual é a sua relação dele lá em Brasília? Ele chega aqui para dizer que a gestão de Cícero não começou ainda. Aliás, segundo ele, não tem nada o que se destacar da gestão. Acho que ele deve estar voltando para as raízes dele, lá para o Rio de Janeiro. Porque ele é carioca, então acho que ele não está vindo muito em João Pessoa. Mas se ele quiser, eu me dou muito bem com ele, cumprimento ele lá em Brasília, mas se ele quiser, no dia que ele pousar aqui e andar comigo, eu vou mostrar as mais de 150 ruas entregues, eu vou mostrar mais de 15 escolas reformadas, as mais de 40 que estão sendo reformadas, até o ano que vem as 1000 ruas que a gente vai entregar, o Parque da Cidade e diversas outras obras de unidade básica de saúde. Enfim, tem um volume de obras, para se ele quiser tirar um tempinho e parar de atacar, por exemplo, como ele foi na Clínica PET, que a gente fez uma grande obra para a cidade. Teve um momento lá que teve um problema numa falha elétrica, ele foi lá na frente para fazer um vídeo, ou seja, ele se aproveita de momentos baixos e pequenos para poder estar querendo ganhar holofotes e se manter aí no páreo de uma disputa o ano que vem. Mas o povo sabe realmente quem faz, quem realmente tem trabalhado por essa cidade, e eu não tenho dúvidas que a população vai saber reconhecer o ano que vem. Aí, o João Pessoa, a gente está vendo que você está afiado. Eu quero saber agora se você está afiado para Cabedelo, para a disputa Cabedelo. Vamos falar sobre isso rapidinho no próximo bloco. É um minutinho só e a gente volta aqui conversando com o deputado federal Messinho Lucena. Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade, conversando hoje com o deputado federal Messinho Lucena, do Progressista, contando tudo aqui no Rede Verdade, e vai revelar agora qual é essa leitura. Se eu lhe perguntar se é candidato a prefeito Cabedelo, você vai me dar aquela resposta: olha, estamos avaliando, analisando e tudo. Aí eu lhe pergunto, qual é o prazo final, na verdade, para que vocês batam o martelo em relação a isso? Tive uma conversa com o prefeito Vitor Hugo, com o meu pai, o prefeito Cícero Lucena, há cerca de 30 dias atrás, falando sobre essa questão também de Cabedelo. Eu não nego a ninguém, e sempre tenho externado nas minhas entrevistas, que para mim é um sonho me tornar um dia prefeito de Cabedelo. Não sei se no momento vai ser o ano que vem essa minha candidatura, até mesmo porque existe uma reeleição do prefeito Cícero Lucena, que a gente tem que estar também muito focado nesse projeto também, que não é uma eleição... A gente sabe que a gente vai ter muitas obras para apresentar, mas é uma eleição que, até pelo clima político do nosso país, a divisão que aconteceu na nossa cidade, a gente vai ter uma eleição difícil, não é fácil, mas a gente está pronto para enfrentar. Então, assim, o foco principal é na reeleição do prefeito Cícero e na sucessão de Cabedelo.
Meu nome está à disposição, sem dúvida. É um sonho eu administrar aquela cidade, mas eu acredito que dentro do grupo que nós temos na cidade de Cabedelo, nós temos nomes que podem dar continuidade a esse trabalho exitoso que o prefeito Vitor Hugo tem feito lá em Cabedelo, sem ter, por exemplo, eu ter que abdicar deixar de ser deputado federal, podendo estar lá ajudando não só Cabedelo, a região metropolitana, toda a Paraíba, com recursos, buscando cada vez mais melhorias na infraestrutura da nossa cidade, né, na saúde, na educação. Eu posso continuar lá e a gente fazer o sucessor, porque Vitor Hugo fez uma transformação naquela cidade. Eu não tenho dúvidas que a preço de hoje a gente consegue, dentro do nosso grupo, eleger uma pessoa, um nome, que a gente vai conseguir fazer com que ele consiga dar continuidade a esse trabalho exitoso. Para você, qual seria esse primeiro nome, assim, logo depois de você, qual seria o nome que você colocaria aí nesse... Não, o próprio prefeito colocou o nome de André Coutinho, que é o presidente da Câmara, colocou também do deputado estadual George Moraes, que são bons nomes, colocou em um certo momento também o secretário de Finanças Ricardo Coelho. E existem pessoas que têm essa capacidade de dar continuidade. Todos esses nomes são nomes, excelentes nomes. Eu não tenho dúvida que qualquer um desses que sejam escolhido ou que venha a ser, contará com o apoio dos outros. Eu acredito demais nessa continuidade porque realmente Cabedelo virou a página que a gente conseguiu dar uma transformação naquela cidade, de gestão, de operância, de atração de recursos, atração de investimento, em todas as áreas. Então, não tenho dúvida que o povo de Cabedelo irá reconhecer, como já reconheceu, por exemplo, a votação que eu tive agora como deputado federal mais votado lá de Cabedelo da história. Então, assim, isso mostra exatamente a força do prefeito Vitor Hugo tem nessa cidade. Deputado, desses nomes que você citou aí, tem um que diretamente, de forma mais clara, traria reflexos positivos ao projeto de reeleição do prefeito Cícero Lucena aqui em João Pessoa, que é o deputado George Moraes, do União Brasil, que faria aí, já sinalizou por uma aliança e o apoio do União Brasil, que é oposição ao governo aqui do estado, da base do governador, oposição, mas apoiaria a reeleição de Cícero Lucena, naturalmente, esperando um apoio, né, do grupo político de vocês à candidatura de George Moraes. Vocês colocam isso na balança? Não, isso não é condicionante. O apoio, por exemplo, eu acredito, do União Brasil aqui em João Pessoa, ele será muito bem-vindo, independentemente se George vai ser ou não candidato lá. Isso não se coloca como condição sine qua non de apoiar a gente aqui se George for candidato lá. Até mesmo porque na eleição passada, quando eu fui eleito, fui chamado para ser o vice, o nome de George também estava na postulação. George não optou, mas no segundo, Raoni foi o candidato, mas no segundo turno o União Brasil, que na época era o democrata ainda, veio nos ajudar. Eu acredito que cabe União Brasil dentro do nosso arco de aliança em João Pessoa, como cabe em Cabedelo, e essa decisão de quem será, ela não está condicionada ao apoio de A ou de B em João Pessoa ou em Cabedelo. Eu acho que é uma construção, eu me dou muito bem com o George, tenho uma amizade pessoal com ele também, fez um grande trabalho aqui, inclusive na gestão do prefeito Cícero, quando ele esteve à frente da CEMOB, como fez também lá em Cabedelo. Então é um bom nome, é um bom quadro para ser candidato a prefeito de Cabedelo, como a qualquer outro cargo no futuro que ele vai almejar. Eu acredito que a gente tem condições de estar juntos, independentemente dessa imposição ou não, ou dessa condição de ser ele ou não ser ele o candidato lá em Cabedelo. Nós temos estouradíssimo aqui, mas vou lhe perguntar para a gente fechar. O prefeito Cícero Lucena tem sinalizado numa aliança, num avanço com o PT, para a reeleição. Você acha que o Cícero deve fazer o L em 2024? Não, acho que todos os partidos que têm esse sentimento de fazer o melhor pela cidade de João Pessoa, ele vai ser super bem-vindo nesse arco de aliança. E espero que o PT possa estar junto conosco, espero que outros partidos também, do PCdoB, qualquer partido que estiver imbuído desse sentimento de trabalhar em prol da cidade, como também o partido, se puderem vir também, não se fecha a porta para nenhum partido. Vitor Hugo conseguiu fazer uma construção já lá em Cabedelo, unificando parte da direita, parte da esquerda. Eu acho que nesse momento que a gente pede exatamente para se desarmar o Brasil, a gente pede também para se desarmar as cidades e os estados. A gente precisa pensar na cidade, pensar no estado, pensar no que é melhor para a população. Então, todos que tiverem imbuídos desse sentimento de fazer o que é melhor para a cidade de João Pessoa, melhor para a cidade de Cabedelo, vão ser super bem-vindos. Tá, e deputado Messinho Lucena, obrigado pela sua participação aqui no Rede Verdade. Obrigado a você, obrigado a todos os telespectadores. Estarei sempre à sua disposição, Luiz, para a gente poder estar prestando conta do nosso serviço, do nosso trabalho lá em Brasília. Bom demais.
Bom, a gente vai ficando por aqui. A você o nosso abraço. Lembrando que hoje é segunda-feira, tem Frente a Frente aqui na sua TV Arapuã, 9h30 da noite. Eu vou estar com o presidente do Tribunal de Contas da Paraíba, o conselheiro Nominando Diniz. Não perde, hoje à noite, Frente a Frente. E amanhã, se Deus quiser, a gente está por aqui no Rede Verdade.